Eis-me aqui, sou teu servo, Senhor. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu tô ótima, graças a Deus. E no vídeo de hoje, eu vim trazer um vídeo que sempre tem aqui no canal. É o vídeo essência do canal, entendeu? É o propósito do canal. É o vídeo, entendeu, do canal. O vídeo que, assim, não é o que mais tem no canal, mas é o que mais deveria ter no canal. E é o vídeo que eu mais gosto de fazer. Por quê? Porque eu falo a minha experiência, sabe? Porque Deus falou comigo e é incrível. Então, Acho que depois deu mais spoiler, então eu acabei dando o título. mas no vídeo de hoje eu vim trazer partilha da palavra, estudo da palavra ou estudo bíblico, o que você preferir falar. Mas eu vim aqui junto com vocês compartilhar uma passagem bíblica onde você pode aproveitar também e fazer o estudo bíblico comigo. Já vou até te dar a passagem bíblica para você já poder ir abrir na sua Bíblia antes de eu dar as informações, pedir para você dar seu like. Eu vou te falar a passagem bíblica. A passagem bíblica que vamos estudar hoje é Mateus, capítulo 14, do versículo 23 ao 33. Mateus, capítulo 14, do versículo 23 ao 33. Então, antes de eu começar o vídeo, já vai dando seu like, se inscrevendo no canal, ativando a sininho de notificação e compartilhando com seus amigos pra nossa família de evangelização ficar enorme. É uma alegria te receber aqui nesse vídeo hoje, pra mim. Se você chegou de paraquedas, já faça uma maratona pelo canal, porque tem vídeo de vida dos santos, curiosidades sobre a igreja, partilha da palavra, experiências minhas que eu vivo com Deus e, assim, assuntos polêmicos do cotidiano. A gente traz um pouquinho de tudo, entendeu? Mas o principal é a evangelização, falar de Jesus para as pessoas. E você aí, que sempre tá por aqui, muito obrigada, você faz parte de algo na minha vida, algo muito grande que me faz crescer e se sinta prestigiado e se sinta acolhido por isso. E muito obrigada por você estar assistindo esse vídeo. Eu amo quando vocês assistem o vídeo, principalmente até o final, porque Juju falando uns 10, 15 minutos é complicado, eu sei. Mas eu sei que você é um guerreiro, eu sei que você é capaz. Eu enrolo demais? Talvez. Mas sem as delongas, vamos pro vídeo! Como eu já disse, a passagem bíblica que nós vamos ler hoje é Mateus, capítulo 14, do versículo 23 ao 33. E é o evangelho do dia. Hoje é dia 9 de agosto, né? Domingo. E é o evangelho do dia e é uma história, gente, maravilhosa. Então, vamos ler. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Isso é Jesus, tá, gente? Entretanto, já a boa distância da margem da barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre a água ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhes disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disse-lhe: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, essa história é bela porque a gente pode observar várias fases da história. Primeiro a gente começa com o versículo 23 falando, né, que Jesus ele foi pro monte para rezar. Você pode reparar que em toda a vida de Jesus, Jesus nunca chegou a um momento, sentou lá na mesa com os discípulos e começou a rezar. Ele sempre ia no seu momento com Jesus, porque ele sabia que era o momento dele. Ao mesmo tempo que eu e você temos que ser capazes de entrar no nosso quarto, fechar a porta, sentar na cama, ou seja, num lugar assim, sozinho, no secreto, e você assumir e discernir que é o seu momento, você e Deus.
E você acha que Jesus separava o tempo que eles ficavam rezando, o tempo que ele ficava rezando? Às vezes ele ficava a noite inteira rezando, porque era o momento dele com Jesus. E muitas vezes nós cronometramos a nossa vida. Muitas vezes eu cronometro a minha vida, eu tenho que ficar tanto tempo com Deus. Eu tenho que ficar tanto... Não. Cronometrar o seu tempo, assim, não é errado, mas muitas vezes te dispersa, porque você não se entrega totalmente à oração e você também não se deixa ser conduzido totalmente a Deus. Júlia, mas e aquelas pessoas que falam que é bom ter um tempo no estudo bíblico, 10 minutinhos, quando você começa? Isso beleza, você tendo 10 minutos para você fazer seu estudo bíblico, 10 minutinhos, ok, até para você ir pegando a prática, né? Mas aí quando você pega a prática, acaba que você fica muito mais e você realmente reconhece que você precisa ter aquele tempo com Deus. Porque você não acha que quando Jesus subia no monte, ele rezava, ele agradecia, ele louvava, Deus capacitava Jesus cada vez mais, porque querendo ou não, Jesus ele era humano, entendeu? Ele tinha as limitações dele, porque eu não sei de nenhuma não, mas ele era humano, então Jesus o capacitava, o transformava, o fazia capaz para cumprir a missão toda que ele cumpriu, né? E aí o que aconteceu depois disso? Então vamos lembrar que... Peraí, antes de eu continuar a história, é bom a gente lembrar que é sempre importante a gente ter o nosso momentinho com Deus, porque Jesus também teve dele com Deus, né? Então, depois disso... os discípulos estavam num barco, né? Mais afastado assim no oceano, no mar. E o mar ficou bem atribulado e tal, e Jesus começou a caminhar sobre as águas, né? E aí os discípulos, oh meu Deus, é um fantasma. E eles ficaram com muito medo, achando que era uma assombração. Às vezes quando a gente vê algum filme de terror, a gente pensa também, quando a gente vê uma coisa estranha, né? Mas é importante perceber o como Deus age de uma maneira diferente e como nós, muitas vezes, temos medo de entregar para Jesus porque a gente tem medo do que vai acontecer com a gente. Tantas vezes você rezou e teve medo, às vezes Jesus dizia alguma coisa para você, mas, por exemplo, num grupo de oração você tinha medo de proclamar. E o medo, ele faz parte, porque nós somos humanos, mas a gente tem que ser capaz de largar um pouco esse medo. Como os discípulos, eles ficaram com medo, ficaram com medo, é um fantasma. E logo Jesus fala, sou eu, não tenhais medo. Vou até procurar aqui, achei, no versículo 27, depois que os discípulos falam assim, é um fantasma, ai meu Deus. No versículo 27, Jesus diz, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. E muitas vezes nós temos medo das obras que às vezes Jesus pode fazer na nossa vida, até medo da transformação que ele possa fazer com a gente. E Jesus vai dizer bem forte no seu coração hoje, se ele disser diretamente para você, isso vai tocar no seu coração e parece que vai vir uma pedra, vai escrever assim no seu coração, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhas medo. E você assumir isso pra sua vida é ter um modo de você se entregar a Deus, dizer Ele quer o melhor de mim, então vou me entregar. E foi isso que aconteceu. Os discípulos, eles se acalmaram, disseram, Jesus, então tá tudo certo. E acharam ao mesmo tempo estranho, porque imagina alguém andando sobre a água. A gente consegue nadar, né, no mar, nadar na água, mas andar... Gente, deve ser muito top, né? Nossa, eu vi aquele filme, sabe Os Incríveis? Os Incríveis 1, eu acho que tem aquela parte que o Flash, ele não corre na água. Gente, eu queria muito fazer isso. Será como é que deve ser a sensação, sabe? Porque a água é aquele negócio que você pisa e você afunda. Mas imagina não afundar. Imagina como se fosse um lençolzinho assim. Deve ser top. Mas, Júlia, foco. Continuando. E sempre naquele grupo tem um que gosta, assim, de... questionar a Deus, mas não questionar. Ele gosta de ter uma experiência, crer realmente. Quem é esse? No barco, Pedro. Pedro falou assim, Senhor, então é tu, faça com que eu ande também sobre o mar. E Jesus falou, tá bom. E claro que eles não falaram assim, né? Mas eu tô interpretando assim, dessa maneira. E aí Pedro foi lá. Pedro era uma pessoa meio...
pedra, né, meio teimosa, foi lá e andou sobre o mar. Só que o que acontece? O mar tava agitado, né? Jesus é o cara, porque ele não tava inseguro ou não tava com medo, porque o mar tava super agitado e Jesus tava lá mó pleno andando. Pedro desceu lá do barco, começou a andar pelo mar, só que o mar tava muito agitado, e aí a direção do vento também não ajudava, e ele começou a ficar com medo e começou a duvidar de Deus, na verdade a desacreditar. E aí o que aconteceu? O medo começou a afundar ele. Tantas vezes os nossos medos nos afundam, né? Tantas vezes o meu medo me afunda, me atrapalha a ser de Deus, me atrapalha a ser uma pessoa melhor. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro foi lá, começou a afundar, ele falou: Jesus, salva-me, eu vou me afundar e não sei o que. Jesus falou: Eu tenho que ler. Foi gol de algum time, gente. Geralmente quando solta esses foguetes, já peço desculpa, mas foi gol de algum time. Tá. Vamos continuar. Vou ler para vocês exatamente o que Jesus disse para Pedro depois que Pedro duvidou dele. Versículo 31. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhes disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Menino, sabe quando a gente conversa com Deus e do nada a gente leva umas tapadas dele? É isso que aconteceu com Pedro, gente. Eu fico... Sempre quando eu leio uma passagem da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, né? Que é uma história verídica. Não que o do Antigo Testamento não é, mas o do Novo Testamento é mais fácil da gente compreender, mais fácil da gente imaginar. Eu fico imaginando assim, Jesus segurando Pedro, e aí Jesus dizendo isso pra Pedro, e Pedro sentindo a tapada que Deus deu na cara dele. Porque Jesus, ele é direto, reto, ele é honesto, ele é sincero, e ele, se precisar de tacar na lata, ele taca. E foi isso que ele fez com Pedro. Ele disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste de mim? A fé, ela é a alma do cristão. Se você não tem fé, você não é um católico, você não é um cristão, porque você não acredita que Deus, ele se fez homem, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. Então nós precisamos ser fortificados na fé. Você vê, todos os apóstolos, todos os discípulos de Deus, Maria, o próprio Jesus, foram fortificados na fé para fazer tudo o que eles fez. Você acha que os grandes mártires da igreja, os discípulos, eles não tinham fé de que o que eles acreditavam era real e por isso eles deram a vida? Que nem Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Você acha que Pedro, ao longo do tempo, não foi adquirindo uma fé muito grande para dar a vida dele para eu estar aqui hoje falando isso? É a própria fé. É a fé de acreditar que o que eu acredito é real. E nós precisamos alimentar dentro de nós cada vez mais essa fé. Essa fé. Júlia, mas como eu consigo garantir essa fé? Eu quero ter fé, mas sei lá, parece que eu não consigo. Eu sou tão fraca, eu não sou nem capaz de falar de Jesus pros meus amigos. Eu não sou nem capaz de ser uma pessoa boa. Não sou nem capaz de, não falar palavrão. Calma, concentre. Quando você estiver no seu momento de oração, porque oração também é a alma do católico, você tem que sempre estar em oração. Não só na oração ou não só na oração falada, mas também cantada. Tem várias maneiras de você rezar. Mas quando você reza, você tem que aprender a pedir a graça do dom da fé. A fé que alimenta o cristão. E muitos que saem da igreja católica é porque não tem fé e não vê a beleza que é a nossa igreja. Porque a nossa igreja, ela tem história, ela tem realidade, ela é verídica. Tá, mas eu acho que eu fugi meio do assunto, mas quantas vezes nós duvidamos de que as coisas que a gente pede a Deus não aconteçam? Às vezes a gente pede alguma coisa a Deus. Jesus, ajuda minha avó, ela tá doente. Ou ajuda aquela pessoa que tá doente e tal. E às vezes Deus vai lá e leva ela. É um exemplo típico. Por um momento você passa a duvidar de que o que você pediu não valeu a pena, ou o que você pediu Jesus não quis atender, e passa a duvidar das obras de Deus que Ele faz na sua vida. Mas eu venho te dizer, não é só nas grandes obras que Deus age. Deus age também nas pequenas coisas, todos os dias. Não tem um dia que Ele não vai fazer alguma coisa por você. Que só de você ter acordado hoje, só de você ter assistido a Santa Missa, só de você ter um alimento na sua casa, você já está recebendo uma graça de Deus. Porque toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua família, por mais que você seja católico, por mais que você não seja católico, Deus está nela. Lá no fundo está, porque foi Ele que te criou. Mas não duvide das obras de Deus.
E às vezes não era o plano dele pra sua vida. E que nós temos que também aprender a esperar o tempo de Deus. O tempo é uma coisa complicada, porque a gente fica naquela incerteza, né, de que vai dar certo ou não vai dar certo. Mas esperar, se não deu certo, não foi o que Deus quis. Se deu certo, beleza, foi o que Deus quis. E uma regra pra você não duvidar de Deus é o que? Por exemplo, você quer pedir pra alguém que tá doente, por exemplo, uma amiga sua tá doente, seu pai, sua mãe, não sei. Olha, Jesus, minha amiga, ela tá doente, eu queria pedir pela vida dela, mas, esse é o importante, que o Senhor faça a sua vontade na vida dela, porque a partir daí você não vai duvidar da potência de Deus, mas também você vai aceitar que se aquilo não acontecer, foi porque não foi da vontade de Deus. Mas você não pode ficar com pensamento de pessimista não, viu? Às vezes eu sou assim, às vezes a escolha é uma escolha muito enorme, né, que às vezes pode mexer muito com a minha vida, pode trazer uma coisa boa, mas também pode trazer uma coisa ruim, e às vezes eu foco muito nessas coisas ruins, e eu me prendo, eu não faço. Mas você sempre, quando pedir uma coisa pra Deus, tem que ter um pensamento positivo. Por quê? Porque Deus, Ele sempre espera o melhor de nós. Sempre, sempre, sempre. Não vai ter um dia que Jesus vai dizer pra você, vai falar, você é desculpa o termo, um desgraçado, você não presta. Jesus nunca vai dizer pra você, porque Ele é um cara que não é um cara, Ele é o cara que olha pra você e não olha com nenhum olhar de julgamento, de desrespeito, de discórdia, de raiva, de ódio, mas ele olha com um olhar pra você, um olhar de amor, um olhar de amizade, aquela pessoa que não te julga. E ele te ama demais, e ele só quer o seu melhor, então não duvide de Deus. E pra gente finalizar, que eu sei que eu tô muito tempo falando, no último versículo, depois que acontece isso tudo, Jesus ajuda Pedro, eles voltam pro barco. Todos que estavam no barco reconheceu, na verdade, né, que Jesus era o Filho de Deus. E até aí envolve a fé, que eu disse alguma coisa atrás. Eles estavam praticando ali a fé, né, querendo ou não, a gente dentro do nosso coração, a partir do momento que a gente está buscando a Deus, a gente sempre trabalha a fé dentro da gente. E o que aconteceu? Eles viram, eles presenciaram algo que falou, ele é o Filho de Deus. E essa é a nossa fé, é acreditar que um Deus foi capaz de se fazer homem para nos salvar, para evangelizar, para falar desse amor incondicional para o máximo de pessoas que ele conseguir. Ele morreu, mas não foi o fim do negócio. Ele ressuscitou para nos salvar e conseguiu milhões, bilhões, trilhões de servos, de filhos para ele. E que você também possa hoje se assumir um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que eu falei demais, mas foi de coração e esse vídeo foi 100% assim, do Espírito Santo. Porque, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, não tem nada. Calma aí, que essa câmera já caiu. Ó, não tem nada. Só tem a minha Bíblia. Eu só tô com a minha Bíblia aqui. E aí eu li a passagem e aí vim compartilhando com vocês. Mas pra finalizar, já vai avaliando aí o vídeo pra mim, deixando seu like, se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando. E compartilha muito esse vídeo, porque é o vídeo que eu mais gosto de fazer. E comenta aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês não gostaram, ideias de vídeos. Já vai lá me seguir no Instagram, Julia_Sentinela. E é isso, a gente se vê na semana que vem. Vai ser uma alegria muito grande a gente voltar na semana que vem aqui juntos pra compartilharmos outras coisas, né, sobre a nossa igreja, porque a nossa igreja é bela. Então é isso, um beijo, que Deus abençoe vocês. Tchau!